Bem-vindos novamente a um novo episódio da série Orixás em Movimento do canal Os Sete Sentidos da Vida. Eu estou aqui com o nosso Babalorixá, Pai Edilson de Airauba, o Batalá. Pai, e hoje nós vamos falar de um orixá que eu sei que ele é bastante especial aqui, né? Não que os outros não sejam, mas esse a gente sabe que é o Xangô. Então, sem mais delongas, o que é Xangô? Xangô é o orixá da justiça, como diz na mitologia, mas Xangô é a força de equilíbrio que está concentrado no quadrante do fogo. É a luz do elemental fogo, o orixá que fecha esse quadrante do fogo. Quando você vê a chama, ali está a luz do fogo. E o fogo não é feito só da chama, né? Ele é feito de várias energias e concentra na luz da chama. Na visualização, Xangô está aqui. A pedreira, onde existe essa majestade que representa a energia, a vibração desse poder do Criador. Existe o equilíbrio entre as diferentes formas de vida. Sim. Dentro do corpo humano, Xangô está na nossa estrutura óssea. E o orixá característico, né, da imposição, da manifestação, da política. Dizem que os filhos de Xangô são muito políticos. Na verdade, é que se posicionam. Sim. Você nunca vai ver um ser humano regido por esse orixá que não vá se posicionar sobre qualquer questão que não esteja no equilíbrio dos âmbitos normais e naturais da vida. Muito bom, pai. Então, na verdade, na natureza a gente encontra Xangô em todas as pedreiras, em todas as pedras, né? Sim, é o fogo cristalizado, né? Sim. A energia do poder cristalizado. Então, a estrutura óssea no corpo humano e as cadeias de montanhas, as pedras, onde está essa força da natureza. Sim. Onde existe uma grande concentração de Xangô, você vai ver um movimento de ar mais intenso. Sim. Porque ele concentra a energia e gera uma dinâmica em sua volta. Sim. Pai, isso me faz querer te fazer mais uma pergunta. Qual é a relação de Xangô, né, do orixá Xangô, com os demais orixás que a gente vem falando, desse quadrante do elemental fogo? Existe uma relação entre eles? Sim. E qual é essa? Um está contido no outro. Na verdade, você tem ali Elebara, que é o fogo do fogo. Então você tem Ogum, que é o fogo com alto teor de terra. E você tem Oxumaré, que é o fogo Sim. com alto teor de água. E Xangô, o fogo com alto teor de ar. Olha. Então, para cristalizar a forma, é preciso que um esteja contido no outro. É assim que funciona a magia real, a ciência de Deus. Sim. E, pai, nas relações humanas, como a gente pode identificar Xangô? O senhor estava falando um pouco dessa cristalização, né? E o senhor estava falando desse movimento para as coisas acontecerem, mas como é que a gente identifica isso? Quem tem uma boa relação com Xangô tem realmente um grande poder de realização. Ele tem o poder de dar forma às coisas, cristalizar as coisas. Essa energia é uma força comum, todos nós temos. E geralmente quem tem uma boa relação com esse orixá são pessoas que cristalizam facilmente. Você olha para uma pessoa bem-sucedida, de forma lícita na vida, você vê o que ela construiu. Sim. Né? Porque tudo é energia. Quem tem uma boa relação com Xangô tem boas condições e inteligência para concentrar melhor a energia e dar uma diretriz a ela. Né? Sim. Porque o fogo ele precisa encontrar a luz. A sua vontade precisa encontrar a luz. Enfim, qualquer pessoa realizadora, empreendedor, futurista,
que tem um poder magnético de Xangô, ele será sempre uma pessoa muito bem sucedida. Sim. E pai, mais uma última pergunta, por ser Xangô. Xangô é o orixá que rege no nosso templo Itarobá, certo? Sim. E qual é a força que ele imprime justamente nos trabalhos do templo Itarobá? Principalmente o equilíbrio, o senso de equilíbrio, a estabilidade, que é questão de vida saudável, né? Quando você busca o equilíbrio, a estabilidade emocional, mental, física e espiritual, se mantém uma relação harmônica de equilíbrio, você tem uma vida produtiva. Sim. Então o Templo Itarobá, ele expande exatamente esses valores que o orixá Xangô nos proporciona, em busca da estabilidade, em busca do equilíbrio. Muito bom. Nossa, pai, e assim, para fechar, existe um sincretismo também no caso de Xangô, né? Sim. E qual seria ele? Engraçado, Xangô, ele sincretiza de várias formas, né? Os estudos africanos nos mostram que no Brasil, Xangô sincretiza com São Pedro, São José, São Jerônimo, São João Batista. No Templo Itarobá, cultuamos Xangô como São Jerônimo. No sincretismo, sim. Também como São João Batista, como São José, porque nós vamos estudando as diferentes formas, né, sim, da nossa rica cultura afro, né, das religiões de matriz africana. Sim. Cada nação cultua de um jeito, mas eu conheço pelo menos 4 santos católicos que sincretizam perfeitamente com Xangô. Sim. Agora, pai, para a gente acessar essa força, essa energia, o senhor falou aí dessa busca de equilíbrio, né, e a relação com os demais orixás, como que a gente faz para acessar tudo isso? É engraçado, nós temos aqui o elemento fogo, representado por Elebar Ogum, Xumaré, Xangô. Sim. Se você tiver com o teu elemento fogo em deficiência, significa que você vai ter sérios problemas, principalmente falta de libido, desorganização em Oxumaré, falta de libido em Elebara. Quando você tem ausência de eficiência em Ogum, você começa tudo, não termina nada. Essa desordem toda significa... E também você ganha dinheiro, olha para trás, gastou tudo, não sabe o que fez, enfim. Significa que o teu elemento fogo, dentro de você, está totalmente descompensado. Mas existe uma forma de você reabilitar o seu elemento fogo, que é a vivência de Zambi, que o Orixás em Movimento propõe através de estudos que fizemos ao longo desses 20 anos dentro do Templo Itarobá, de como reabilitar o elemental fogo em cada indivíduo quando estiver com deficiência. Então, em cada elemental, tanto o fogo, a sua terra, a sua água, o seu ar, se tiver em deficiência, você terá problemas constantes. Sim. Se você não reabilitar isso, não existe como, em outra forma, você se reorganizar novamente. Sim. E nós descobrimos, ao longo dessas 2 décadas, meios e formas de poder restabelecer o elemental de cada ser humano, sim, colocando o seu corpo no xirê. É um estudo profundo que tem dado resultado incrível. Centenas de pessoas passam pelo xirê do Templo Itarobá, trazendo regeneração, sim, trazendo alinhamento no seu quadrante, no quadrante do seu corpo, através das forças dos orixás, sim, dos elementais da natureza. Muito legal, pai. Bom saber que existe um caminho para a gente poder acessar, né, todas essas energias e entender como elas se relacionam melhor dentro da gente. E né? Todos podem ter acesso. Né? Muito legal. Obrigado, pai. Pessoal, daqui a pouco, no próximo episódio, fiquem ligados que a gente vai mudar um pouco esse elemental que o pai Edilson estava falando, tá? Com o primeiro orixá do quadrante da Terra, que é o Obaloaê.